Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Que bom estar na sua companhia. Você está no videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do GESP aqui de Pernambuco. Esse programa vem estudando ao longo dos capítulos, ao longo dos sábados, o livro Mereça Ser Feliz, que é uma obra da Hermance Dufour, através da psicografia do médium Vanderlei Oliveira. Esse livro, desculpa, ele vem trabalhando a questão do orgulho ao longo dos capítulos. Ela vem trazendo conteúdos riquíssimos sobre o orgulho e suas facetas. E se você perdeu algum episódio, eu convido a você. Aqui no YouTube tem uma aba que é playlist. Vai procurar lá o Mereça Ser Feliz, que é o livro do momento, e dá uma olhadinha, assiste os vídeos anteriores para que você possa trazer para a sua reflexão os convites que a Hermance nos presenteia através dos capítulos. Já estamos no capítulo 19, que fala das etapas da alteridade, e eu estou aqui com a Denairan e a Clotilde, que são nossas amigas do GESP, a quem eu dou as boas-vindas. Olá, pessoal. Olá, Dena. Boa estar com todos aqui para mais uma oportunidade de conversa. Olá, Vivi. Olá, Dena. Olá, pessoal que nos acompanha. Muito bom estar aqui com vocês novamente para esse debate riquíssimo. Um dos temas mais importantes, eu me arriscaria a dizer, viu, na atualidade. O mundo está precisando de muita alteridade. Pois é. Capítulo de hoje, 19, ela vai falar das etapas da alteridade. Eu queria começar, e se você pudesse, Dena, definindo, né, o que a irmã nos traz, o significado que seria a alteridade. Ela esmiuça, né, bastante, mas em síntese quer dizer que é o reconhecimento da diferença. É saber que existem pessoas que são diferentes, culturas diferentes, grupos diferentes, e que nem por isso é errado, né? Então, como já tem um outro livro, acho que dela própria, que diz que diferenças não são defeitos. Então, a alteridade, ela passa por esse reconhecimento e pela você não ter, por esses grupos ou pessoas, a questão da indiferença na existência delas no mundo. Então, o mundo ele é bem cheio de exemplos de diferenças na própria natureza, a diversidade da fauna, da flora, e por que não haver diferença entre a gente, né? Entre seres humanos, entre povos e culturas, dentro da família, dentro do trabalho, enfim, em todos os lugares. E eu acho que teve em algum outro momento de um estudo anterior que Clotilde falou uma citação de Dom Helder, né? Que eu achei assim muito, porque eu sempre acho essa forma como ele expõe, né? Que se pensas diferente de mim, tu me enriqueces, né? Então a diferença tem esse propósito de enriquecimento e não o propósito de dividir, de ser antagônico. O propósito é de crescimento, de enriquecimento entre as pessoas. Complementariedade também, né, Dena? Complementariedade. Porque é impossível uma pessoa só dar conta de fazer tudo que o mundo precisa. Um perfil só de pessoas fazer tudo que o mundo precisa. A pessoa, se fosse todo mundo engenheiro, né? Aí quem era que ia diagnosticar as doenças? Quem era que ia pensar na parte bela da coisa, da construção, por exemplo, que são os arquitetos? Né? Quem é que ia ver a diferença no prumo, ali no alinhamento e tal, que é ali o mestre de obras que vai junto com um pedreiro mais habilidoso, que vê aquele detalhezinho que muitas vezes passou desapercebido pelas pessoas e que no final vai fazer toda a diferença na qualidade da obra, né? E Então, vejamos assim, nós aqui quantas diferenças, cabelos, formato de rosto, expressividade. Então, assim, é uma beleza as diferenças, né?
Pois é, porque se Exatamente. fosse para ser igual, Deus teria nos criado tudo igualzinho, os robozinhos, né? Tudo É, igual. Mas assim, a diferença foi proposital, né? E assim, a pergunta que eu queria passar já para você, Clotilde, é assim, o outro é diferente de mim. Como é que eu vou Sim. manter a fraternidade nesse Ah, momento de diferença? Porque tem muita gente que faz assim, ah, Deus manda amar o próximo, o problema é o próximo. Como é que eu vou amar o ah. próximo, né? O problema está no próximo, mas não. É assim, dentro de um mundo tão diferente, né? Como a gente mantém a fraternidade? Pois é, reconhecendo o valor que o outro tem também, né? E reconhecendo que a gente não é capaz de suprir todos os valores do mundo. E aí, com isso, a gente vai procurando desenvolver essa harmonia na base de muito amor, de muita compreensão e de valorização do outro. É preciso também humildade para a gente reconhecer isso, né? Então, na hora que a gente começa a se abrir para enxergar o outro, percebendo a importância que o outro tem também, diminuindo um pouco o foco na gente, né? Olha aí, trabalhando aí a nossa vaidade, né? Então a gente vai aprendendo a reconhecer essa importância e esse valor e vai aprendendo também a conviver, né? com Aí, certeza. assim, ela traz também nesse capítulo, é interessante, que ela fala da indiferença, Lena já falou um pouquinho aí, né? Que a prática da indiferença, ela é muito comum nos dias de hoje, né? E a gente pode até trazendo um termo mais moderno, a prática do cancelamento, né? Porque hoje, Sim. se o outro não é igual e não pensa igual a mim, eu cancelo, eu excluo, eu deixo de seguir, eu não dou like, né? Essa prática, né, do cancelamento é uma grande consequência da falta de alteridade, não é isso? É o que a gente chama de abandono afetivo, né? Porque a pessoa não reconhece que o outro pode pensar diferente. A Então, exclusão, né? esse é uma grande situação que hoje permeia muito a sociedade. Na verdade, acho que hoje não, acho que desde sempre. Essa indiferença é uma forma de você não querer enfrentar e trabalhar essa aceitação. Então, aquilo que eu não posso, eu sou indiferente, eu excluo isso da minha visão, do meu pensamento, da minha fala. Ou seja, essa pessoa não existe, né? Então, assim, é muito difícil a convivência. Venhamos e convenhamos que é muito mais fácil a gente lidar com as pessoas semelhantes a gente. Né? Existe mais harmonia, existe mais, como se diz, aceitação, mas desde, como sempre, as coisas não se tornam um espelho, porque senão você não cresce, você não Eu ia amadurece. lembrar da música, né, Dena? Narciso acha feio o que não é espelho, né? Pois é. Caetano Veloso. Então, assim, você também não pode viver e conviver num ambiente em que tudo que você fala, em que tudo que você diz é contrário a tudo. Não. A diferença ela tá para ser harmonizada, porque eu posso ter uma ideia, aí de repente Vivi chega e faz, não, essa tua ideia poderia receber tal e tal enfoque, e isso vai se trabalhando, né? Dentro do trabalho se chama do brainstorm, né? Cada um vai jogando suas ideias, tal, e diante dessa diversidade se chegar a um consenso. Então, a alteridade, ela é uma forma exatamente de quebrar e de eliminar essa indiferença, porque você passa a enxergar o outro. A alteridade, ela também é o cerne da democracia, forma a coesão social. Não é Isso. exatamente o contrário, é a coesão social. Porque você não pode, você não vai eliminar o outro porque não pensa, né, como você. Não gosta de azul como eu estou agora. Então, assim, Hermes, ela diz assim que precisamos aprender a conviver. Neste novo milênio, o homem ele precisa conhecer e dominar o seu interior e aplicar o amor. Então, assim, em resumo, ela vem trazer que essa falta de alteridade também é a falta da prática do amor.
Aí, então, ela ensina que essa alteridade, ela não é de uma hora para outra, ela vem em etapas, né? Ela tem algumas etapas, e que seria o desejo de melhora, que é a primeira etapa, a interiorização e a transformação. E eu queria comentar um pouquinho sobre essas etapas, uma a uma, com vocês, começando com a primeira aí, que é o desejo de melhora. O que seria esse desejo de melhora? O desejo É, o ô, desejo Vivi, da. Sim? Sim, Cláudia. eu não sei se tira um pouco o foco, mas só chamar a atenção, assim, a irmã se coloca aí um ponto que é importante, que é um dos pilares da educação colocado pela Unesco, certo? Que é uma organização da ONU, que é esse aprender a conviver. Então, chamando atenção para esses três pilares que a gente vai começar a estudar agora, porque é o rumo que a educação, é um dos rumos, um dos pilares dos rumos da educação de hoje, desse século que a gente está vivendo, né? Desculpa. Não, não, perfeito. Então, assim, ela começa, o primeiro seria o desejo da melhora, que aí a Adena já começou a falar, eu queria que ela Uhum. completasse. Antes de eu dizer isso aí, eu vou só reforçar o que você falou aí, nesse novo milênio, o homem está sendo convidado às suas conquistas interiores, né? A gente ainda vê muitas guerras por aí nessas conquistas exteriores, exatamente pela falta de alteridade, pelo excesso da vaidade, pelo todos esses aspectos negativos que a gente já vem estudando ao longo desse livro, que é o orgulho, o egoísmo e tantas outras coisas. Então, nessa questão do desejo da melhora, passa exatamente por esse reconhecimento. Você reconhece, mas ainda lhe incomoda, mas você já não está mais sendo indiferente àquela situação, àquela pessoa. Então, reconhece que essa situação precisa ser trabalhada. É feito uma pessoa, por exemplo, que reconhece que está com uma doença que precisa ser tratada. Então, é melhor para a harmonia eu reconhecer a diferença, quebrar essa indiferença, né, que eu estou tendo, ou que eu tinha, e ter um olhar mais compassivo, um olhar mais de tolerância, mesmo que isso me incomode e eu queira muitas vezes rebater, mas já não coloco a pessoa naquele cantinho da exclusão. Então, esse é o princípio, é o reconhecimento, é o desejo que a pessoa tem, mesmo que inconsciente, de que a minha mudança de comportamento em olhar o diferente como algo que não é patológico, que não é defeito, eu já começo a dar o primeiro passo para essa conquista da transformação. Eu percebo que nessas três fases da alteridade, três etapas, o outro, ele tem um papel importante. Segundo a irmã, se ela coloca o desejo de melhora, a interiorização e a transformação, e tem sempre um papel importante no outro. Então, qual o papel do outro nesse desejo de melhora? O outro, nesse desejo de melhora, é porque eu vejo assim, eu parti do princípio de ver a mim mesma e me ver numa situação em que, em um determinado contexto, eu também vou ser diferente. Então, a partir do momento que eu começo a aceitar o outro, eu também vou passar por essa situação de querer me aceitar. Em um ambiente em que eu for, que a minha opinião não seja agradável, não faça parte daquele contexto, eu, ao invés de rebater de uma maneira grosseira, agressiva, eu vou observar que aquele contexto é diferente do meu. E em respeito a mim e em respeito ao outro, eu vou sair daquele ambiente, daquele diálogo, daquela situação em que a minha imposição não vai me levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, aquilo vai ficar pior, porque o outro, no processo de defender a si próprio, mesmo que ele
de certa forma, venha a concordar, ele não vai querer expor que está concordando, só para ficar na questão da defesa. Então, o outro é o foco, porque é nessa troca, né, uns com os outros, que a gente vai exercitando exatamente essa tolerância. E não é a tolerância de fazer com que permitir que o outro lhe atropele, mas é impondo o respeito, porque onde termina a sua alteridade, começa a minha também. Então, eu acho também, o desejo de melhora, o outro é tipo um espelho, né? Onde você vê aquilo que você uma instigação, né? É uma instigação, tipo, né? O que desperta. Assim, poxa, o outro me incomoda porque ele é assim. Aí, mas assim, por quê, né? Ele tem um papel importante aí, ele me despertou para não querer ser assim, ou querer melhorar, não é? Mais ou menos. Aí vem a segunda fase, não é, Clotilde? Que é a interiorização, porque aí quando você percebeu isso, aí já está na segunda fase, que é a interiorização. Isso, que aí é justamente quando a pessoa percebe que tem algo estranho em mim e eu preciso perceber o que é que está acontecendo em mim. Então, eu entro aí num processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, né? E aí, quando a gente percebe, aí mais uma vez, o outro, ele vai mais uma vez se tornar um espelho, porque eu vou percebendo em mim e vou me comparando. Desculpa, caiu aqui. Vou me comparando com o outro de alguma forma, e nessa comparação eu vou percebendo o que é que está acontecendo comigo, né? Então, essa comparação, que é uma comparação sadia, eu não vou estar aqui numa competição, mas eu vou percebendo o que é que há de mim diferente e eu vou me descobrindo. Então, esse estado psicológico de busca de entendimento e de autoconhecimento é o que vai caracterizar essa fase de interiorização. Então, há também uma dilatação da sensibilização da gente, né? A gente começa a perceber mais a diferença do outro e começa a ter mais vontade de aceitar, né? Aceitar essa diferença. Então, é tudo isso nessa fase de interiorização. O desigual passa a não ser tão incômodo, mas a ser uma pessoa importante para alavancar o crescimento da gente, o desenvolvimento da gente pessoal, né? Nesse momento, o outro ele para de me incomodar. Eu percebo que o outro não é igual a mim, que é diferente, e que eu preciso respeitá-lo daquelas diferenças, né? Aí vem a terceira fase, que é a transformação, que o outro já vai desenvolver um outro papel aí. Isso. Na transformação, já aí os valores, esses valores que a gente desenvolveu ainda de uma forma muito cognitiva, muito refletida, né, muito pensada, aí a gente já começa a trazer eles de uma forma mais interiorizada e mais subjetiva, né? Já está mais no sentimento e aí a gente já consegue colocar isso de uma forma mais natural. Na medida em que está no sentimento, já vai ficando mais natural. E aí, nessa etapa, a gente já consegue realmente ter um pouco mais de felicidade com a gente e com o local onde a gente está inserido, com o grupo social no qual a gente está inserido, né? Então, ela diz que a autonomia e a liberdade que não vão permitir que a gente se amarre a uma dependência, a uma opressão, a um sentimentalismo barato, né? Então, vai sim libertar a gente para que a gente seja a gente e para que a gente reconheça no outro uma pessoa de valor e que merece ser amada, merece ser alvo do nosso amor, né? Podemos dizer, Dena, que a transformação ela se concretiza quando a gente percebe que a indiferença e o cancelamento, vamos dizer assim, já não é mais o caminho. Exatamente, a transformação é a mão na massa, né? É a vivência. Você passou pelo primeiro estágio do reconhecimento, interiorizou a ideia, e na transformação você vai exatamente vivenciar tudo isso que se processou interiormente.
Então, a indiferença já não vai fazer mais parte do seu processo de convívio, e muito menos a exclusão, né? Então, aquela pessoa será respeitada, do mesmo jeito que a sua diferença em relação ao outro também deve ser respeitada. E o que eu acho assim, além da leitura que a gente fez no livro da irmã, eu busquei outras fontes também e vi o valor da alteridade na humanidade, como ela é necessária para exatamente acabar com a questão do etnocentrismo, para que a gente não ache que a nossa cultura, o nosso saber, a nossa forma de se relacionar é única, né? A gente tem vários saberes, a gente tem várias culturas, e as pessoas começarem a não querer a imposição e a subordinação, que foi isso que nos levou à escravidão. E até hoje a gente está pagando um preço altíssimo através das diversas reencarnações, exatamente para reaprender a questão do respeito. Então, é E o importante. respeito que está faltando tanto, né, no mundo de hoje, né? Parece que a gente regride, porque questões como o racismo, que já era para estar exterminada no planeta, a gente vê todo dia questões de homofobia, de questões religiosas, de intolerância, né? Tudo porque falta autoridade e respeito. Pois é, A questão do exatamente. etarismo, né, que agora está em alta nos debates, né? Exatamente. Então, essa questão da alteridade é importante que a gente traga em nosso cotidiano. Há também a questão dos PCDs, né? As pessoas marginalizando a pessoa com deficiência. Então, tudo isso, essa comoção social que a gente vive, a comoção das ideias, só em a gente estar aqui nesse debate já é enriquecedor demais, porque anteriormente nem se cogitava num diálogo desse porte. Então, a importância da autoridade a ser discutida em sala de aula, num ambiente de trabalho, num momento como esse que a gente está agora, é de uma grandiosidade enorme para dar os primeiros passos, para a gente ter uma coesão social, para que a gente não trucide uns aos outros, para que a gente efetivamente a gente seja fraterno, né? Você respeitar a diferença não é você ficar igual ao outro. Não, se eu gosto de azul e Vivi gosta de vermelho, eu não vou, para agradar a Vivi, botar metade da minha roupa azul e a outra lado vermelho. Não. Só vou apenas dizer, não vou chegar para Vivi e rasgar a roupa dela, se você agora tem que usar azul. Né? Não é isso. E assim, se a gente trouxer bem para essa questão do lado religioso, espiritual, né? Como falta alteridade, né, entre todas as pessoas, a grande maioria, ou muitas pessoas, vamos dizer assim, dentro da religião também, porque a partir do momento que eu me bato no meu peito e digo que sou espírita, às vezes eu acho que eu sou melhor do que o meu irmão que é evangélico, o meu irmão que é da Umbanda, né? E eu deixo de falar com aquele irmão que é espírita, se eu sou evangélico, eu deixo de falar, eu cancelo aquele meu vizinho, porque... Né? Não Então, colabora assim, nas campanhas, né? nas campanhas, então, assim, a gente realmente, a irmã, se ela traz um assunto que daria debate para vários sábados, né? Para um seminário. Exatamente. E a gente trabalha muito isso em dezembro, lá no GESP, que é a questão dos mãos dadas, né? E a Exatamente. gente traz exatamente outras denominações religiosas para dentro da casa espírita, para que a gente possa abrir um pouco, né, o nosso leque, nossa visão, para ver e perceber que o mundo é rico, e é rico de religiões também. A gente não precisa dizer ou se achar melhor, porque a gente não faz parte da religião do outro. Ô, Vivi, eu acho interessante também, porque essa temática está vindo à tona de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, o debate da alteridade, mas isso Jesus já trazia, a irmã se cita a parábola do semeador, falando dos vários terrenos, comparando com os estágios evolutivos da gente.
Mas eu também estava lembrando, eu estava assistindo aquela série The Chosen, excelente na Netflix, né? E tem um momento lá em que um dos apóstolos vira para Jesus e diz assim: Eu não entendo, o senhor diz que tem essa missão, mas o senhor vai aos recantos do mundo, aos locais mais distantes, como é isso? Vai a locais esmos, como é isso? E aí Jesus sorri, e assim, com aquele olhar reflexivo dele, né? Carinhoso e ao mesmo tempo de quem firme, de quem sabe o que quer e a que veio, né? E aí coloca que ele precisa ir àqueles locais para poder levar justamente a levar o amor, levar a mensagem dele, que ele tinha trazido, e realizar a missão dele, que era naqueles locais que ele tinha que realizar a missão. E é justamente porque Jesus procurava as pessoas que eram diferentes, que eram marginalizadas, e ia em busca delas para poder trazê-las e dizer: olha, é você, o Pai te ama, e ele se preocupa com você, né? E é bem interessante porque Jesus já praticava isso, já trazia lições, assim, litros de alteridade, derramava e as pessoas até hoje não compreendem, né? Até A hoje não. começar Acha pela que composição do apostolado dele, né? Dos apóstolos, né? Que era bem diferente um dos outros, né? Assim, exatamente. a irmã se não está convidando nada além do que a gente praticar a mensagem do Cristo, né? Pois é, são novas Somente. formas, Ela só nova está querendo roupagem, relembrar, né? E nova dessas roupagem. palavras, ela está desenhando para ver se a gente aprende, porque a entender o que é que desenha. Ela está desenhando para ver se a gente aprende, mas o convite é esse, o convite é sermos Eu acho, pessoas, né? acho que ela Exato, teve um papo lá em cima e se mexe o olho e não tem jeito, não. Eles não entenderam. Agora eu vou lá para desenhar. quer que eu desenhe? Ela perguntou e veio aqui, olha, eu vou desenhar. E a gente aqui, né, humildemente, está tentando redesenhar o que a irmã está dizendo, mas eu já quero deixar aqui o convite para quem está assistindo, para que também possa ler o livro, né? Eu Mereço Ser Feliz é um livro que é um estudo, né? A gente está aqui trazendo, pincelando, conversando, mas cada um vai ter sua percepção aí, cada um vai ser tocado de alguma forma. E eu queria agradecer a Clotilde Adena, né, mais uma vez, por estar aqui conosco. Agradecer a você que está assistindo, convidar você a continuar assistindo todos os sábados, deixando o seu like, compartilhando com os amigos. E Dena e Clotilde, eu queria agradecer, se vocês quiserem fazer uma consideração final, aí um resumo, para que a gente possa concluir esse videocast de hoje. Ok. Eu Uma queria, eu leitura que eu queria. fiz aqui é o seguinte, diz assim, que enquanto o ego é a instância do individualismo, a alteridade é o reconhecimento do coletivo. Então, assim, eu achei muito legal uma leitura assim que eu fiz de um livro, e pensei exatamente isso, porque a gente, reconhecendo o coletivo, a gente já vai eliminando esse egoísmo exacerbado que existe entre a gente, né? E ainda mais a cereja do bolo de Jesus, né? Quando ele diz, faça ao outro o que queria que fizesse em relação a você. Então, eu não posso levar dor, sofrimento, angústia, né? Frustração, decepção. Então, quando eu digo eu não quero isso para Vivi também diz que não quer isso para mim, a gente vive feliz. O problema é exatamente quando é só as pessoas voltadas para si mesmas e achando que é o centro do universo. Lembrar que Jesus falou assim: amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? Né? E aí ele coloca justamente a parábola lá do rapaz que foi ferido na estrada, né, pelos ladrões. Samaritano. Tá? Do bom samaritano. Obrigada, Dena. Estava esquecida o títulozinho que dá a parábola, mas a parábola do bom samaritano, que justamente os samaritanos eram um dos povos assim mais separados, mais segregados, né? Que eram discriminados. Então, assim, quem é o meu próximo? Todo mundo é o meu próximo. Então, amar sem distinção.
Então, Exatamente. nada mais é do que praticar a alteridade. Agradecer pela oportunidade de revisitar esse tema tão importante, Não é? relembrar essas lições e trazer isso no coração, gravado, né? Muito obrigada a você, Vivi, a você, Dena, pela companhia e aos nossos ouvintes, nossos internautas. Muito obrigada. É isso, então. Muito obrigada. Até o próximo programa, se Deus assim me permitir. Até lá, gente. Tchau, tchau.